Sabe, existe uma lição sobre relações humanas que é tão, mas tão poderosa que pode realmente transformar o jeito que a gente interage com todo mundo. É uma ideia bem simples, na verdade, mas que vai contra o que a gente costuma pensar. E tudo começa com uma metáfora. Essa frase, olha, ela resume tudo. É a imagem perfeita para a primeira grande regra na hora de lidar com pessoas. Chutar colmeia, sabe? Partir para cima pode até parecer um jeito de conseguir o que se quer, mas na verdade, a única coisa que isso gera é dor e ressentimento. Então, o ponto central é esse. A crítica, usada como uma ferramenta para inspirar uma mudança de verdade, duradoura, ela não só é inútil, como é perigosa. Simplesmente não funciona do jeito que a gente espera. E essa é a grande questão, né? Por que não funciona? Antes de sair apontando o dedo, culpando, condenando, vale muito a pena parar um pouquinho e se perguntar: o que será que acontece dentro de uma pessoa quando ela é criticada? Vamos dar uma olhada na psicologia por trás disso. Porque a reação humana à crítica é quase sempre a mesma. E olha, raramente é algo positivo. E aqui está o verdadeiro estrago que a crítica faz. Em vez de resolver um problema, ela faz a outra pessoa levantar um muro na mesma hora. Ela fica na defensiva, começa a se justificar e para de pensar no que realmente aconteceu. A crítica fere o orgulho, desperta aquele ressentimento e, nossa, pode desmoralizar completamente uma pessoa, seja no trabalho ou em casa. A ciência do comportamento mostra isso de um jeito muito claro. Pensa só, um animal que é recompensado por fazer algo certo aprende muito, mas muito mais rápido do que um animal que é punido por fazer algo errado. Com a gente, com os seres humanos, a lógica é a mesmíssima. O desejo por aprovação é uma força tão poderosa quanto o medo de ser condenado. Bom, na teoria faz todo sentido, né? Mas é nos exemplos da vida real que a gente vê o poder dessa ideia de verdade. Vamos ver como isso funciona na prática. Primeiro, tem a história de um consultor de segurança. O trabalho dele era garantir que os funcionários de uma empresa usassem capacete. A abordagem inicial dele era de ameaças, de advertências. E claro, não funcionava. A galera só colocava o capacete quando ele estava por perto. Aí, ele mudou a tática. Em vez de criticar, ele chegava nos trabalhadores e perguntava, sabe? E aí, esse capacete está confortável? O tamanho está bom? Ele explicava a importância do equipamento num tom de ajuda, não de cobrança. O resultado? Uma aceitação total. Ele deixou de ser o fiscal para se tornar um parceiro na segurança de todo mundo. Agora, um exemplo ainda mais forte. Um piloto de teste, o avião dele teve uma falha no motor e caiu. E a causa? O mecânico tinha colocado o combustível errado. Era uma situação de vida ou morte, literalmente. Quando o piloto encontrou o mecânico, que estava completamente arrasado, ele não gritou, não culpou, ele passou o braço em volta dele e falou palavras de confiança, não de condenação. Ele disse: "Tenho certeza de que amanhã você vai abastecer meu avião com o combustível correto." Essa atitude não só salvou a carreira e a autoestima do mecânico, como garantiu que um erro desse tamanho nunca, nunca mais acontecesse. E olha, até um dos maiores líderes da história, Abraham Lincoln, teve que aprender essa lição. E aprendeu do jeito mais difícil. No comecinho da carreira, o Lincoln adorava criticar publicamente os adversários dele. Só que isso quase custou a vida dele, quando uma dessas críticas acabou num desafio para um duelo de morte. Depois dessa experiência, ele parou. Parou completamente de ridicularizar os outros e passou a ter uma postura de compreensão. Todos esses exemplos, o de Lincoln, o do piloto, o do consultor, todos eles apontam para a mesma direção. Se criticar não funciona, qual é a alternativa? A resposta está numa mudança de perspectiva. Sair da condenação e ir para a compreensão. Essa sabedoria que atravessa os séculos é a base de tudo. É um lembrete muito forte de que essa nossa tendência de julgar os outros muitas vezes só serve para nos cegar para as nossas próprias falhas. E aqui está a essência da empatia. Porque, vamos combinar, qualquer um pode criticar, condenar, reclamar. A maioria das pessoas faz isso. Mas é preciso ter caráter, ter autocontrole para tentar entender e perdoar. E isso nos mostra que a verdadeira grandeza não está em ficar apontando o erro dos outros. Está em como a gente trata as pessoas, principalmente aquelas que erraram. Entender não é fraqueza de jeito nenhum. É um sinal de força e de autocontrole. Então, para fechar, fica aqui uma reflexão. Antes de chutar a próxima colmeia que aparecer pela frente, talvez o caminho mais inteligente seja parar um pouco e tentar entender por que as abelhas estão agindo daquele jeito. A resposta pode ser surpreendente.